E tá? E nós vamos nisso. Boa noite, então, pessoal. Vamos lá, né? Para você que vai assistir isso aqui no futuro, é uma alegria, uma honra a gente estar aqui agora. Hoje é o nosso 13º encontro dessa primeira jornada, que foi uma experiência piloto desse trabalho. E eu termino hoje, foi um dia muito intenso, um dia muito profundo. Fizemos muitos movimentos por aqui. Novas sementes vêm chegando. Então, quero ouvir vocês, quero saber como vocês chegaram a esse final, né? Se estão mais calmos ou mais agitados, né? Como é que está o movimento? Porque quando nós estamos prontos para expandir para novas fases, a gente começa a sentir o campo nosso expandindo, abrindo, acelerando, né? E novas possibilidades se manifestando. Há aqueles também que estão fechando seus ciclos, né? E estão entrando num momento de colheita, num momento é, de ressignificar algumas percepções. Então, todos esses estágios, eles são abençoados. Todos nós vamos viver todos eles em alguns momentos da nossa vida. Então, eu quero ouvir você. Você chegou no 13º, em que ponto, em que lugar, como que você está, Gladys? Você chegou numa viagem, né? Então, como é que você tá? Tá em contemplação? Abre o teu áudio aí, por favor. Tá, eu sei que está em contemplação, já falou, né? Que chegou num lugar muito lindo. Sim, eu vim de um passeio maravilhoso. Eu passei uma semana lá em Aparecida. Então, assim, ó, foi momentos emocionantes, com muita devoção, muitos romeros, muita fé. Gente, era um mar de gente, era um mar de pessoas, uns pagando promessa e rezando. Era pessoas de idade, era pessoas com cadeirantes, era pessoas com dificuldade para andar, bebezinho. Se viu de tudo, né? Então, assim, ó, foi uma semana muito bacana. Para mim, foi muito gratificante. Eu gostei muito. Eu vim renovada da minha fé, da minha convicção que Maria é tudo de bom, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu vim encantada. Que lindo. Só a gratidão. Parabéns. Muito bem. E a Geni? Como é que você tá, Geni? Muito bem, Pois. graças a Deus. Obtendo muitas, claro, algumas eu já relatei aí, né? Obtendo muitas graças. E, sabe, assim, está fluindo de uma forma que inesperada, assim. Então, eu estou feliz da vida, muito bem, com saúde boa e tudo tranquilo, né? Então, só gratidão mesmo. E é o caminho, como diz a Gladys. Maria e Jesus é o caminho, não tem outro. Muito bom. Que bom, gratidão, amada. Maria, e você? No dia tão especial do seu aniversário, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Dá para escutar? Sim, podemos te ouvir. Na verdade, esse foi um processo muito bonito na minha vida. Foi uma abertura de consciência, de mente, sempre alinhado com os nossos princípios, né? Como já foi relatado antes, Maria é nossa mãe. Ela é mãe de todos, é mãe da terra, de todos os seres vivos. Jesus é o nosso guia, o nosso protetor, é quem nos dá o caminho, é quem nos mostra a verdade, é quem nos promove a vida. Então, não tem como negar. Então, quando você se entrega nesse processo, ele mesmo abre o caminho para você. Então, eu tenho tido muitas bênçãos, e eu não digo assim, bênçãos de vida, onde eu sei que hoje eu vivo o que eu tenho, e o que eu tenho hoje é o meu dia, mais nada. Então, eu tenho que aproveitá-lo ele como um presente divino. Então, isso me fez crescer grandemente. Por quê? Porque as nossas atitudes têm que ser medidas a cada minuto. Não é apenas em situações. Todas as situações, elas são provadas, a gente é provado, o nosso julgamento.
como eu até citei no outro grupo sobre o livro A Simetria Oculta do Amor, foi de grande valia para mim, porque é o abominar a falta, o outro é o outro, você não tem que julgá-lo, você não tem que condená-lo, né? Então, você se ver fora, né? Sem preceito, simplesmente com um único objetivo que é o amor, é acolher, aceitar como é e fazê-lo mudar, é a transformação. Você não exige, você só acolhe, estende a mão. Então, a geometria sagrada, ela foi um caminho assim grandioso na minha vida. E vai continuar sendo, com certeza, porque hoje essa expansão, ela está só no início, a gente sabe disso. Até tive experiência com as medicinas sagradas e as medicinas da floresta, né? E quem apareceu? As geometrias sagradas. Então, eu digo para ti que é algo que eu acolho tudo, tudo que for para o meu crescimento humano, espiritual, eu acolho. Então, e é um caminho que eu pretendo continuar seguindo. Sou Ai, muito grata. gratidão. Muito bem, né? A geometria sagrada, ela é o idioma de Deus, né? Quando nós Exato. entendemos, quando nós entendemos isso, que nós estamos sendo alfabetizados em uma comunicação multidimensional que é muito o se ouvir, o se perceber, o acolher, como você disse bem, né? Entrar nesse lugar de intimidade com essa consciência que não tem rosto, mas que tem uma ordem que nos guia. Então, esse inspirar dessa comunicação, ela é sim uma formação em vida, como você bem colocou, repito mais uma vez. Acredito que quanto mais nós vamos nos permitindo observar todo esse fenômeno, mais ele vai se tornando empírico para nós. Então, é verdadeiramente a vida como um grande palco, onde eu caminho e começo a perceber que não há nada separado, que a geometria comprova na prática das nossas vidas como que funciona todo esse movimento e como todos esses movimentos contribuem para a nossa evolução. Então, é esse caminhar, e esse é o nosso estudo, essa é efetivamente a jornada, né? Sim, nós estamos apenas começando, porque dentro do sistema da jornada, nós vamos compreender que há muitos meios de comunicação e a vida utiliza de N ferramentas para nos orientar. Nós também vamos, aos poucos, acessar novos lugares de compreensão de dons e habilidades que nós não conhecíamos ou não reconhecíamos em nós. Isso é único e ímpar. Não pode ser transferido. Só nós realmente podemos fazer esse experimentar. Então, hoje, para fechar, né? Opa, eu parei na anterior. Só um pouquinho que eu estava olhando e eu acabei ficando na cena anterior. Hoje nós vamos fechar esse circuito onde o espírito abençoa a matéria. Definitivamente, ele envolve a matéria e diz: eu no comando. Mas nós juntos experimentando o que é possível. É essa fusão, essa comunhão, essa aliança que se estabelece, que é uma nova fase de experiência. E há ciclos e mais ciclos disso, por isso são tantas jornadas. São tantas jornadas porque há sempre, novamente, mais desse movimento que nós ainda podemos reconhecer, observar, expandir e compartilhar, multiplicando daquilo que nós já temos para quem ainda está despertando. E eu digo e repito, nós que já estamos aqui, eu me incluo, porque o mestre traz sempre novamente essa mesma informação.
ele capacita os seus escolhidos, e nós que já estamos nesta seara em movimento, levando e trazendo a palavra, né? Levando e trazendo o testemunho, nós já estamos numa faixa vibratória abençoada, onde essa comunicação já acontece com leveza e onde nós já podemos, sim, ajudar no despertar de muitas consciências para as quais isso aqui ainda é tudo muito complicado e é muito teórico para eles olharem para um desenho e imaginar como esse desenho pode me ajudar na minha vida. Isso é absurdo. Como eu entendo isso? Então, esse processo de holografização, que é esse fenômeno que acontece, ele vai redimensionando a nossa experiência. Então, nós vamos entrando em níveis onde eu nem preciso entender para aceitar que um movimento é real. Isso é fé pura. Isso é testemunho de elaboração. Então, nós estamos nesse lugar. E é desse lugar que eu converso com vocês, com a segurança de quem também experimenta. Cada um de nós está num nível diferente. E tudo certo, mas todos estamos ouvindo as orientações. E cada um receberá onde já pode e onde já está pronto para estar aberto para esse movimento. Então, o cubo de Metatron, ele é o elétron perfeito. E ele é a restauração do DNA do nosso corpo. Opa! Então, eu tinha uma versão e hoje eu acesso uma nova versão a partir daqui, onde o espírito, ele preenche as lacunas que ainda haviam algum tipo de distorção ou uma incompletude. Esse é o processo que acontece. O que vai acontecer depois disso é o que nós vamos observar semana que vem. E nas outras semanas que vão vir, e nas próximas jornadas que vão vir. Porque o movimento da consciência é sempre um convite para que você siga aprendendo e movimentando na sua realidade as atualizações que já percebe como possibilidade, como novo processo ou renovação do seu processo. Então, ele atualiza padrões e nos traz o propósito, um alinhamento, essa aliança entre masculino e feminino, entre o sagrado, o profano, entre Deus e a sua forma. Então, hoje, aqui fica claro para nós: eu sou o Deus vivificado. Eu sou o Cristo que vive na matéria e que leva a sua palavra e que leva o seu testemunho. Ele então hoje tem muitas vozes e você é uma delas. Não é lindo isso? Saber que a sua voz é voz dele e que sim, a sua inspiração ela chega de um núcleo tão perfeito quanto esse. Sim, você é um grãozinho da perfeição e isso é tudo. E basta que nós saibamos disso, para que eu possa fazer da minha experiência um lugar especial. Porque esse lugar é o amor incondicional que chega através do Espírito. É um acolhimento, é uma integração, é uma aceitação, é uma imagem de Deus que Ele quer trazer para mim. Você é meu filho amado. Você é meu filho querido. Você é o amor dos anjos me representando na forma. E esta grande e simples, ao mesmo tempo, movimentação, ela cura o seu karma. Quando você se permite receber o Espírito sem julgamento, sem restrições, sem travas, você diz: me preencha, ocupe todo o cenário, transforma tudo o que encontra pelo caminho. Neste momento, o seu karma ele vai sendo dissipado. O que é um karma? São pastas que ficaram em aberto, são cenas que faltavam explicações, são movimentos de ciclos que ainda não tinham aquele coroamento perfeito que você imaginava que era necessário. Alguma atitude sua num período que buscava ainda
uma posição sua, uma condição sua interna. Então, esses comandos, esse comando de unificação, onde tudo é um agora, ele chega com o cubo de Metatron. Ele é paz, é equilíbrio. Os filamentos, que são a comunicação multidimensional das nossas células ao longo da coluna, eles entram em alinhamento. Os chakras também entram em alinhamento e são vivificados nesta nova orientação. Une o finito ao infinito, a matéria ao espírito, e aí nós começamos a viver uma nova fase, que nós chamamos de alinhamento ao propósito de vida. Caminhar com clareza, com direção, sentindo-se parte, herdeiro desse grande todo. Não apenas como alguém que está aprendendo a ser, mas como alguém que é e que compartilha o que é. Cada passo é um ato de amor, o amor cósmico, o amor da alma. Esse é o cubo de Metatron. E quando ele chega para você, ele traz o mapa da consciência divina para você experimentar. É a consciência do Cristo que passa a vibrar de uma forma mais íntima para você. Toda essa consciência, ela tem uma forma que você já reconhece agora, que são 13 círculos com as linhas. Esses círculos que aparecem aqui, eles são o feminino do cenário. E as linhas, a comunicação, o movimento em vida são o masculino do cenário. Veja que interessante. Então, o que Deus nos ensina aqui, que os círculos, que são a forma original, a célula original, o potencial divino em Deus, a gente aprendeu ao longo de toda a nossa jornada que os círculos sempre são potencial divino. Então, aqui existem 13 formas de potencial. Elas são unificadas pelo masculino. Olha que lindo que isso é. Ou seja, o potencial divino só é validado com o movimento em vida, na sua matéria, na sua experimentação. É que você vai provar Deus. Não é comprovar que ele existe. Ele não precisa que você comprove nada dele. É provar, experimentar uma vida inspirada por ele. Isso. Esse é o modelo inspirador que o cubo de Metatron nos traz. Ele é elétron perfeito porque ele une o potencial de Deus com a experiência de alguém que tem uma oportunidade para vivenciar isso. Então, quando nós caminhamos nessa orientação, nós recebemos do grande guardião dessa sabedoria divina que é o arcanjo Metatron, esse elo, essa união entre o divino e o humano. Esse cubo, ele é um instrumento de proteção. Você pode imprimir o cubo de Metatron e usá-lo como uma, uma mandala, tá? Uma ferramenta de proteção no seu espaço, na sua casa, onde você estiver. Ele é um escudo muito poderoso, porque ele representa o divino na sua mais perfeita forma, que é organizando a vida. Então, essa ativação, ela é uma ativação espiritual. Essa ascensão espiritual que acontece quando nós vivenciamos tudo isso, é um movimento de retorno à origem. É quando deixamos de nos identificar apenas com o corpo e a mente. Começamos a viver a partir da alma. Deixa eu só espiar, ver se tem alguém. Não, não tem alguém com dificuldade para entrar. Então, quando nós deixamos de nos identificar, nós passamos a viver em harmonia entre o masculino e o feminino. Entre a ação e a receptividade, dar e receber entra em ordem. A chave para o despertar está aí. Cada vértice, cada pedacinho do cubo é um ponto de luz. Cada conexão é um fluxo de energia. E ao nos alinharmos com essa geometria, ao entrarmos em comunhão com ela, nos tornamos o quê? Canais vivos da sabedoria universal. Ou seja, a voz e o comando dessa perfeição passa a ser canalizado por nós
E isto faz com que nós sejamos instrumentos de organização da vida onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de convívio. Então, neste mergulho profundo, na verdade que sempre esteve dentro de nós vamos nos descobrindo mais maduros, mais conscientes, mais amorosos, mais confiantes. Nós passamos a entregar mais do nosso potencial, porque nós sabemos que, mesmo que eu não entenda tudo, vai chegar um momento em que as coisas vão entrar num lugar de perfeição para que eu entenda, sim, por que foi dessa forma. Então, nós somos feitos da mesma luz que criou as estrelas, é isso que o cubo nos diz. É potencial divino manifesto. Isso é tão grandioso. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele deixou isso tudo pronto já nas nossas células, no nosso DNA. Imagina quão grandioso tudo isso é. Então, as geometrias, elas estão em nós, vivas. A partir da quinta dimensão, sexta e acima, nós não temos mais comunicação oral. Se você não sabia disso, agora sabe. Da quinta, na quinta é provavelmente a última. Na sexta, nós já temos apenas geometrias. Geometria é a forma de comunicação dos anjos, arcanjos e dos seres elevados. Como eles se comunicam através de geometrias? Há infinitas maneiras de organizar a geometria em várias mensagens e códigos diferentes. Ou seja, aqui está o alfabeto. Você está aprendendo apenas as letras do código de Deus. O que vai acontecer nas combinações depois é depois. Cada um de nós vai receber esse profundo aprofundamento, reconhecer esse lugar, de entender o que é possível, o potencial de como eu organizo isso na minha vida e comigo, em mim. Todo esse mergulho, ele só vai fazer sentido depois, quando você começar a praticar com leveza, sem jamais ter aquela estranheza de alguém que ainda não conhecia. Quando você entra nesse lugar e reconhece isso, começa a viver com mais presença e o seu propósito vai sendo delineado. Quando Deus percebe que você se entregou, então ele se aproxima mais da sua experiência e começa a desenhar com mais clareza os traços dentro de uma comunicação mais clara e precisa. Aí a gente entende que o caminhar mudou e que a vida vai ir para uma outra direção. Eu trouxe dentro da ativação de hoje o YHWH. O que é o tetragrama, né? Para quem já estudou, existem várias escolas que falam sobre os nomes de Deus. Eu trago este, que é o nome sagrado de Deus. Há comprovações, inclusive estudos profundos que comprovam que Deus assinou a sua obra. E existem estudos que comprovam que as letras YH, WH estão em forma numérica no nosso DNA, na nossa forma. Então, isso é muito lindo. Quer dizer que todo o grande artista deixa o seu traço, né? E Deus, ele foi tão generoso que ele deixou sua obra assinada. Então, quando nós ativamos esse tetragrama, essas quatro letras Yahweh, que é como se pronuncia, ele nos leva a acessar o plano de Deus para nós. Olha que coisa grandiosa, porque Deus nos criou, o que ele pretendia quando ele olhou para o humano e disse: aqui eu tenho um potencial para criar algo incrível. E quando ele fez isso, ele tinha sim um sonho. Qual era o sonho de Deus para você? Especificamente, porque você foi criado. É isso que você vai acessar quando pronunciar Yahweh. E é isso que nós vamos entrar hoje no nosso mergulho na 13ª.
a ativação. Amados, como vocês já sabem, eu não entro em aprofundamento muito grande na primeira, né? Nós vamos fazer isso a partir da segunda. Hoje eu já trouxe o PDF da segunda para vocês irem espiando do que vai se tratar, o que nós vamos olhar ali. Claro que durante a jornada sempre acontecem novas canalizações e o potencial provavelmente vai expandir. Mas, a princípio, a base é o que eu trouxe ali para vocês. As geometrias serão repetidas, mas nós vamos estudar a cada nova jornada apenas uma geometria agora, tá? Agora nós vamos fazer a geometria vesica-pêssego, porque o círculo esteve nas 13 que vocês viram até agora. Não sei se vocês se deram conta, né? Que o círculo estava ao redor de todas as geometrias aqui. Então, dentro de Deus existem todas as geometrias. Por isso, na primeira, a jornada do círculo, ela traz as 13 geometrias que são a alfabetização no idioma de Deus, na linguagem da luz. Eu vou esperar que o sistema atualize, vai atualizar dentro de bem pouquinho tempo aqui, tá? Então, vocês vão se preparando já, se quiserem separar uma água, acender um incenso, vão fazendo isso, tá? Que rapidinho ele já vai atualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo antecipar isso. Eu vou reiniciar, tá? Que eu acho que é a maneira mais rápida. E aí vocês já entram no link que está ali e é o mesmo, tá bem? Até daqui a pouco.